Galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o Lendário. Galera, nesse vídeo aqui nós vamos bater um papo a respeito do mais novo anúncio da Big N da nossa querida Nintendo. O poderosíssimo Nintendo Switch OLED. A galera estava esperando aí o Nintendo Switch Pro e veio uma atualização básica do Nintendo Switch, o que frustrou muita gente. Claro que quem é nintendista raiz não está nem um pouco frustrado com isso. Afinal de contas, o nintendista raiz mesmo, ele quer jogar Mario, Zelda, Kirby, enfim, Metroid, os jogos da Big N nos consoles da Nintendo, independentemente de ser console Pro ou ser um OLED. Quem está aguardando aí um console Pro é a galera que quer ver a Big N brigar com a Sony e a Microsoft. Só que a Big N já abandonou isso há muito tempo. E é sobre isso que nós vamos conversar, debater um pouquinho aqui nesse vídeo. Afinal de contas, a Nintendo está preocupada em lançar um Nintendo Switch Pro. É sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a apertar esse botãozinho vermelho aqui da cor da Big N. Aperta esse botãozinho vermelho aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Compartilhe também esse vídeo. Você pode compartilhar no WhatsApp, Facebook, Instagram, Discord, boca a boca, enfim, sinta-se à vontade para compartilhar o vídeo e assim você vai ajudar com o crescimento do nosso canal. Também quero aproveitar essa oportunidade e te pedir para atacar aquele belo dedão no like, compartilhar esse vídeo com a galera, que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. E bora para o vídeo. A galera estava esperando aí o Nintendo Switch Pro, um anúncio. Os rumores apontavam para isso, muita gente comentando na internet, vamos ter um Nintendo Switch Pro chegando aí, uma qualidade melhor, etc, etc. E aí a Nintendo faz uma atualização do Nintendo Switch, claramente visando a portabilidade do console. Grave isso aqui é muito importante. A Nintendo faz essa atualização visando a portabilidade do console. As pessoas ainda não entenderam que a Nintendo está apostando num console portátil. Por mais que o Nintendo Switch seja híbrido, essa não é a questão principal do Nintendo Switch. Se vocês prestaram atenção na propaganda da Nintendo ao longo desses vários anos, desde o lançamento do Nintendo Switch, é sempre tentando te mostrar a portabilidade do console da Big N. O que ele pode te proporcionar por ser um console portátil. Claro que tem a função ali num console de mesa, o híbrido. A Nintendo também explora essa função, mas a função primordial do Nintendo Switch é ser um console portátil. E por que eu digo isso? Simplesmente pela história da Big N. Para a gente poder entender essa função do Nintendo Switch, a gente precisa entender a história da Big N. A Nintendo sempre foi uma empresa que dominou a questão dos portáteis. Desde lá do Game Watch, na década de 80, quando Gunpei Yokoi lançou ali vários consoles, minigames portáteis naquela época. Depois nós tivemos o lançamento do Game Boy, e foi um verdadeiro fenômeno de vendas. A Nintendo vendeu muito Game Boy. E outra coisa, tinha um concorrente que era tecnicamente melhor do que o Game Boy, que era o Game Gear da Sega. E a Sega não conseguiu nem chegar perto do que foi o sucesso do Game Boy. Game Boy com uma tela preto e branco, né? A Sega com um console com a tela colorida, que comia muita pilha, isso aí a gente precisa ressaltar aqui, mas que não conseguiu fazer frente. Porque a Nintendo dominou
a estratégia do console portátil. Depois nós tivemos o Game Boy Color. E aí, durante esses anos e mais anos aí, a Nintendo dominou praticamente o mercado de consoles portáteis. E aí nós vamos ver os números. Eu separei aqui alguns números só para a gente poder ter noção do que nós estamos falando aqui. Vale ressaltar que o Nintendo Switch já vendeu um total de 84,59 milhões de unidades desde o lançamento lá em 2017. É algo astronômico e absurdo o que o Nintendo Switch vem fazendo. Quer dizer, esses números, eles estão atrás de consoles portáteis. Vamos lá, o DS. Nintendo DS, que revolucionou ali com a questão do toque, a canetinha e tudo mais, vendeu 154,2 milhões de unidades em todo o mundo. O Game Boy Color vendeu 118,69 milhões de unidades em todo o mundo. O console de mesa mais bem sucedido da Nintendo é o Wii, que trouxe ali uma revolução na parte de você jogar videogame de uma forma diferente, que vendeu 101,63 milhões de consoles. Nós tivemos também o 3DS com 2DS aí bem atrás, né, com 81,5 milhões de unidades vendidas. E atrás do Nintendo Switch, nós temos aí a linha Game Boy Advance, que vendeu 81,51 milhões de unidades, e a família 3DS/2DS, que vendeu 75,94 milhões de unidades. Vale ressaltar, na linha 3DS e 2DS, que a Nintendo estava enfrentando uma grande concorrência à época, que era o boom dos smartphones. E mesmo assim a Nintendo vendeu muito bem, tanto o 3DS como o 2DS. Então nós temos aí um protagonismo da Nintendo com relação ao mercado mobile. E durante esses anos todos a Nintendo teve concorrência de peso. Eu citei lá o próprio Game Gear, que era um console bem melhor lá na década de 90. Nós tivemos o Atari Lynx, nós tivemos a própria SNK com seu Neo Geo Pocket. Nós tivemos aí talvez o maior concorrente da Nintendo nesse mercado, que foi a Sony com o PSP. E mesmo assim não conseguiu chegar perto do que foi o Nintendo DS. Não conseguiu chegar perto do que foi no Nintendo DS. E por último, o PS Vita da própria Sony aí. E a Sony abandonou de vez o mercado de consoles portáteis, porque não conseguia concorrer nem com os smartphones de última geração e muito menos com a Nintendo, que domina esse mercado. Então a Nintendo, ela faz justamente uma atualização no Nintendo Switch visando essa pegada da Big N com relação aos consoles portáteis, a história dos consoles portáteis da Big N. Para a gente poder entender um pouco o que significa o Nintendo Switch, a gente precisa entender a história da Big N com relação aos consoles portáteis. Vamos aqui à atualização que a Big N fez e aí nós vamos realmente entender que se trata justamente de aprimorar a questão da portabilidade do Nintendo Switch. Vamos lá, o Switch, o OLED, né, o modelo OLED, ele conta com melhorias interessantes. Uma tela OLED de 7 polegadas no lugar da antiga de 6,2 de LCD. Então nós temos uma qualidade melhor na tela do Nintendo Switch, visando justamente a portabilidade. Ainda que a mesma tenha uma resolução HD de 1280 por 720. Também traz um conjunto de melhorias na questão do áudio do console, que muita gente reclamava a respeito disso, né? E uma capacidade de armazenamento bem maior, que saltou de 32 para 64 GB. No dock, agora a questão do console de mesa, né? Nós temos ali uma terceira porta USB 2.0, que era uma 3.0 física, que nunca foi atualizada, vale ressaltar isso aqui. E aí, muita gente reclamava da questão de um cabo de Ethernet, de uma entrada ali de um cabo Ethernet, e agora a Nintendo atualizou. Essa nova dock virá com essa possibilidade. Então, se nós formos notar
Essas melhorias que a Nintendo fez no console, no Nintendo Switch, é simplesmente visando a parte da portabilidade. O Nintendo Switch Pro é uma exigência da indústria de games e principalmente de alguns jogadores que querem ver a Nintendo brigando de igual para igual com a Sony e com a Microsoft. Se você está nessa linha de pensamento, eu sinto te informar. A Nintendo já abandonou isso há muito tempo. A Nintendo não é concorrente direto da Sony e nem da Microsoft. Se você quiser ver gráficos 4K, resolução, contar pixels na tela, 120 FPS, e você está com o Nintendo Switch, você está com o console errado. Vá lá para a Microsoft, vá para a Sony, e aí você vai ter isso. Na Nintendo você não espera por isso. Há anos que a Nintendo abandonou isso, e isso vem desde lá, como eu falei aqui, citei o engenheiro Gunpei Yokoi, que tinha justamente essa finalidade. O pensamento dele era esse: melhorar aquilo que a Nintendo já havia lançado. Era sempre trazer melhorias naquela estratégia que a Nintendo já havia lançado. E foi justamente essa temática que a Nintendo adotou nos últimos anos. Nós tivemos o lançamento do GameCube, tá aqui, o meu GameCube tá ali. A Nintendo aprimorou lançando o Wii. Na época com melhorias, algumas melhorias, inclusive a questão da movimentação. Poucas melhorias, ou seja, foi uma atualização de hardware pouquíssimo notado. Nós tínhamos ali o foco principal da diversão, o entretenimento e a jogabilidade diferente. Depois a Nintendo foi dar ouvido à questão de acionista, à questão do mercado, exigindo a parte técnica melhor da Nintendo, um hardware mais parrudo. A Nintendo foi e investiu no Nintendo Wii U, trazendo sim um console um pouco mais parrudo do que o Nintendo Wii, sendo que inferior tecnicamente ao PlayStation 4. Pouca coisa inferior. E a Nintendo realmente notou que não era essa a praia dela. A praia dela sempre foi a questão de ter um console inferior, gastando-se pouco na questão do hardware, fazendo atualizações e principalmente na questão do mobile. A Nintendo, vendo o 3DS praticamente ali podendo lançar um novo console, o console que iria suceder o 3DS, o sucesso que era o 3DS, a Nintendo resolveu fazer uma atualização de hardware, lançou o Nintendo Switch como um híbrido e tá vendendo muito, cara. Tá vendendo muito. Então, se você espera aí realmente uma atualização, a Nintendo querendo concorrer com Sony, com Microsoft, pode tirar o cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. A Nintendo entende o mercado que ela tem na mão. Ela entende muito bem o público dela, o público-alvo que ela quer alcançar. E outra coisa, talvez nós aqui no Ocidente não entendemos muito bem essa pegada do console portátil. Essa pegada que é um sucesso incrível no Oriente, Japão, Coreia do Sul, China. Os smartphones são um verdadeiro sucesso. A questão da portabilidade é levada muito a sério. E a Nintendo vai justamente nessa toada. Ela domina esse mercado. E por incrível que pareça, está se tornando uma referência também nos Estados Unidos e por boa parte da Europa. A Nintendo realmente está vendendo muito. Muito, com um console que para muita gente defasado, não é um PlayStation 5, não vai concorrer com o Xbox Series. Não, a Nintendo não tá nem aí para isso. E nem os fãs da Big N. O nintendista raiz, ele não tá nem aí para isso. Entenda, ele vai jogar, ele quer diversão, ele quer os jogos da Big N, ele quer os personagens da Nintendo. Ele quer a qualidade que a Nintendo consegue colocar nos seus jogos. E diga-se de passagem aqui, a Nintendo consegue, com o hardware que ela tem na mão, ela consegue explorar aquilo de forma exemplar, incrível.
E é justamente isso que os fãs da Nintendo esperam. É justamente isso que o público da Nintendo espera. E a Nintendo entende isso. Ela compreende isso. Ela já entendeu o seu público. Ela conhece o seu público como se fosse a palma da sua mão. E ela age dentro das expectativas do seu público. A Nintendo é uma empresa realmente fora do contexto aí de Sony e Microsoft. É uma empresa incrível, incrível, e que merece todos os nossos elogios, independentemente do Nintendo Switch OLED ou Nintendo Switch Pro, que eu acredito que talvez tenha sim um Nintendo Switch Pro para sair aí, mas daqui a alguns anos para frente será um console de uma nova geração da Nintendo. Será um console de uma nova geração da Nintendo. Esse Nintendo Switch aí talvez nem se chame assim. Então, essa é minha opinião. O que eu acho da Big N, o que eu penso, por mais que frustrou muita gente ficou frustrada com relação a uma atualização do Nintendo Switch, de uma tela, melhoria no áudio e algumas coisas nesse sentido. Frustrou muita gente que estava esperando aí um Switch Pro, mas os nintendistas mesmo, aquele raiz, aquele que joga Nintendo mesmo, não está nem um pouco frustrado com isso. E essa é a realidade.